Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Nós vamos falar de algo que Deus ministrou em meu coração e Ele me fez levantar da cama para me dar essa mensagem. Hoje eu vou explicar o porquê. Êxodo 3, capítulo 1 ao capítulo 15. O texto que nós vamos ler, a base do texto, é o versículo 14, mas eu quero ler o texto para que vocês entendam o contexto aqui. Todos acharam? Amém? Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, e ele no meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaque. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, isso será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Pai, fala conosco através da tua palavra agora, Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo especial nessa palavra, porque o Senhor já ministrou isso. Mas, Pai, no nome de Jesus, fala o que nós precisamos ouvir. Não o que nós queremos, não o que nós achamos que precisamos, mas aquilo que realmente nós precisamos ouvir nesta noite, para a glória do Senhor. Amém? Queridos, o pastor falou que já faz algumas semanas. E eu até tinha, há algumas semanas atrás, eu tinha uma mensagem, que não era essa mensagem. Mas, essa semana, ouvindo, já fazia tempo que eu ouvi uma explicação de um pastor sobre esse texto, e o Senhor, Ele me incomodou. E é interessante que às vezes, algumas mensagens, quando Deus me dá algumas mensagens, eu já estou deitado, ou estou no ônibus, ou estou na rua, estou deitado. E quando eu estou deitado, eu tenho que levantar. Às vezes eu levanto 2, 3 vezes, vou lá, rascunho, volto, deito, levanta de novo, e assim vai. E o Senhor, é como se o Senhor dissesse: olha, diga ao meu povo que eu sou o que sou. Disse Moisés, disse Deus a Moisés no versículo 14: Ele é Asher, Ele é. Em hebraico, eu sou o que sou.
Disse mais aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Em Êxodo, Deus revela a Moisés o seu chamado para a volta ao Egito. Agora não como príncipe, não como alguém da realeza egípcia, mas como o libertador do povo egípcio, do povo de Israel dentro do Egito. E aí, ao ser questionado por Moisés, quem ele diria que estava enviando? Porque era interessante que as divindades, hoje não é diferente, mas naquele tempo era muito forte isso. O nome da divindade revelava o seu caráter e o seu poder. O nome da divindade revelava quem era aquela divindade, aquele povo servia. Então, a preocupação de Moisés era: quem eu direi que me enviou? Quem eu falarei que me enviou? Porque eu vou chegar lá no Egito, lá tinha o Deus da cura, tinha o Deus da fertilidade, tinha Deus para todos os gostos, né? E cada Deus revelava-se, era revelado pelo seu nome. Por exemplo, o Nilo era um Deus, o sol era um Deus, né? A lua era um Deus, e aí por diante, era colocado deuses. E aí Deus chega para Moisés e fala, ele usa essa expressão. Por que eu usei essa expressão em hebraico? Se tiver algum hebraísta aqui, me perdoe pela fonética aqui, né? Mas ele é, Asher, ele é. Eu sou o que sou. Quando Deus está fazendo numa tradução estática, essa é a tradução eu sou o que sou. Mas quando, até algumas Bíblias já trazem essa tradução dinâmica do hebraico, que quer dizer, eu serei o que serei. Essa é uma tradução dinâmica desse texto, eu serei o que serei. Ou seja, Deus estava dizendo que eu sou o que o povo precisa que eu seja. Eu serei o que o povo precisa que eu seja. Ou seja, eu sou o que sou, eu serei aquilo que o meu povo precisa que eu seja. Se o meu povo precisar de cura, eu serei o Deus da cura. Se o meu povo precisar de libertação, eu serei o libertador. Se o meu povo precisar de pão, eu serei o pão. Mas eu serei o que eu serei. Ou seja, Deus estava dizendo, Deus estava revelando a sua completa suficiência para o povo. Deus estava dizendo, Moisés, diga para ele. Deus poderia ter se revelado como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Deus poderia ter se revelado por tantos nomes, mas Deus escolheu se revelar ao povo no Egito como eu sou, como ele é Asher Adier, ou seja, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode suprir todas as suas necessidades. E o que Deus ministrou? Que nós estamos nos esquecendo dessa verdade. Nós, como povo de Deus, muitas vezes nos esquecemos da verdade, dessa verdade dinâmica que é que Deus é aquilo que eu preciso que Ele é. Se eu estou doente, Ele é o Deus da cura. Se eu estou passando por um desemprego, Ele é Deus que supre a minha necessidade, que eu não preciso buscar em outras fontes a promessa e a presença de Deus, porque Ele é o que Ele é. Deus escolheu nesse nome, quando Ele fala a Moisés, Ele escolheu reunir todas as suas características em um único nome, dizendo, eu sou o que o meu povo precisa. Quando você, Moisés, chegar no Egito, você fala para eles, que não foi o Deus da cura, não foi o Deus libertador, foi o Deus que reúne todas essas qualidades que mandou você. Isso fará diferença, Moisés. Então eu fico imaginando quando Moisés chega no Egito, quem te mandou? O eu sou me mandou. Quem te mandou? O eu sou o que sou me mandou. Ele me mandou. Deus estava dizendo ao povo que não era necessário buscar nos deuses do Egito, porque Ele era suficiente. Hoje existe uma busca desenfreada
em várias frentes, mas uma delas é pela satisfação pessoal. Existe uma busca desenfreada por deuses do nosso tempo. Existe uma busca desenfreada por palavras motivacionais. Existe uma busca desenfreada por situações que nos levem a chegar perto do divino. Mas muitas vezes nessa busca, nós nos esquecemos de buscar o eu sou. Nós nos esquecemos de chegar até Ele. Nós nos esquecemos de olhar para Ele. E para entender que Ele é suficiente. Eu quero que você grave na sua mente isso hoje. Deus, Ele é suficiente para fazer infinitamente mais na sua vida. Fazer muito mais do que você imagina. Você não precisa correr daqui para colar, em busca de situações, em busca de homens, mulheres, em busca de motivação, em busca... Não, Deus, Ele é suficiente. E Ele estava dizendo, Moisés, diga para o meu povo que eu serei o que eu serei aquilo que eles precisam. Sabe por que muitas vezes nós buscamos verdades fora da palavra de Deus? Porque nós esquecemos que Deus é. Simplesmente é. E aí, nós encontramos esse texto fazendo eco no Novo Testamento. Quando, conversando com fariseus, Jesus usa uma expressão grega que é ego iemi. Ele disse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que o mundo fosse formado, eu sou. Em João 8,58 diz, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. O que eu quero que você entenda nessa verdade é que Deus, o tema dessa mensagem é calma, eu sou. Muitas vezes nós nos desesperamos porque estamos esquecidos que Ele é. Irmã Betânia, Ele é, simplesmente é, e nós nos esquecemos disso. Mas quando nós olhamos para Mateus, ele disse assim, Jesus, já pulando para o Novo Testamento, encontrando eco nessa palavra, ele diz assim, olha, Mateus 28,18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, porque Ele é. Em Isaías 9,6 diz que um menino nasceria, e esse menino seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que você precisa nessa noite, Deus te pergunta, é conselho, o conselheiro está aqui, é paz, o Príncipe da Paz está aqui, aleluia, é força, o Deus Forte está aqui, aleluia, é cura, o Deus da cura está aqui, aleluia. O que você precisa que Deus faça por você hoje? Jesus, quando Ele olha para o cego, Ele chega assim, olha, parece uma palavra tão estranha, né? Chegar para o cego e perguntar, o que você quer que eu faça? Se perguntar para alguns hoje, fala, não, eu não quero nada não, eu quero continuar do jeito que eu estou, está dando mais dinheiro que trabalhar. Infelizmente, alguns ficam assim nos faróis e tal, não todos, tá? Mas alguns vivem disso. E é interessante que a pergunta nessa noite é, o que você precisa que Deus seja na sua vida? Há pessoas que Deus se revelam com esperança. Por exemplo, em Lucas capítulo 7, nós olhamos que aquela viúva, ela está saindo da cidade, com o seu filho morto, sendo carregado no esquife, e chega Jesus, e aquela mulher precisava de esperança, porque aquela mulher, sem marido, e agora sem filho, viveria com certeza um momento, a história daquela mulher seria uma história de miséria, porque não tinha INSS, não tinha ajuda às viúvas, não tinha nada. Ou seja, viúva na época de Jesus, se não tivesse ninguém para manter, era mendigar. O negócio ia ficar feio para o lado dela. E ela precisava de esperança. A esperança que ela tinha estava indo num caixão. A esperança que ela vivia, que ela podia contar, estava morto. Agora,
chega aquele que é. E quando ele diz eu sou, ele diz eu sou a esperança. E quando ele entra, a Bíblia Sagrada diz que Jesus entra, ele cruza com aquele velório. Acabou o velório. Acabou o velório, acabou o enterro. Jesus só faltou falar, manda os coveiros embora, manda tapar lá a cova, porque não vai ter enterro hoje. Hoje ninguém trabalha no cemitério, porque eu sou, chegou na história dessa mulher. Porque aquele que era o Senhor, o Deus da vida, aquele que era o que ela precisava que fosse, o Deus da esperança, cruzou na vida daquela mulher, e ele disse, acabou o enterro, porque o Deus da esperança chegou na vida dela. O que você precisa que Deus faça por você hoje? O que você precisa que Deus seja na sua vida hoje? O Senhor, ele aparece em João 11:25, num texto muito conhecido, na ressurreição de Lázaro. E ele aparece como aquele que podia ressuscitar o morto, que até então era algo desconhecido. E as irmãs de Lázaro choravam, ele estava morto, e elas precisavam de alguém que fizesse um milagre. E aí Jesus chega na história, e eu quero dizer que quando Jesus chega na história, ele entra naquilo que você precisa, ele faz aquilo que você precisa, porque ele disse, Eigo Yemi, eu sou. Ainda antes que tivesse, Abraão existisse, eu sou. Antes que os mundos fossem formados, eu sou. O que eu quero colocar diante de vocês, essa mensagem, é dizer o que Deus ministrou no meu coração, é dizer o seguinte, nós estamos nos esquecendo da grandeza de Deus, nós estamos nos esquecendo que nós servimos um Deus, que não é um Deus presente, de agora somente não, é um Deus que esteve no passado, futuro e presente, não é um Deus, aleluia, limitado não, é um Deus que era e que sempre será, é o único que pode dizer, eu sou. Moisés, fala para o meu povo que eu sou o Senhor, eu sou o libertador, eu sou o curador, eu sou o transformador, eu sou aquele que vai libertar, aquele que vai dar pão, aquele que vai dar água, aquele que vai caminhar, conduzir o povo ao deserto, eu sou aquele que vai tirar o povo com mão forte do cativeiro, eu sou. Moisés, diz a meu povo que eu sou. Deus é, queridos, eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei qual a sua situação, eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu quero te dizer, Deus é cura, Deus é médico por excelência, é problema na justiça, Ele é advogado por excelência, aleluia, é libertação. Aquele moço foi levado a Jesus, em Mateus 12:12, trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego falava e via. Aquele cego, endemoniado, mudo, precisava de um libertador, e de repente o eu sou o libertador apareceu na vida dele. Eu quero te dizer que quando Deus entra na história de alguém, Deus muda essa história, porque Ele é o único que pode mudar a sua história. Talvez a sua história está de uma situação tão difícil, talvez você olhe para a sua própria história e diz, aonde eu cheguei, para onde eu vou, eu não consigo, eu não sei, eu não acho saída, a minha história parece que acaba aqui, mas eu quero te dizer que aquele que Ele entra na sua história hoje, para mudar a sua história, e Ele vai mudar a sua história. Sabe por quê? Porque Ele disse para Moisés, eu serei o que ele e que ela precisa que eu seja. O que você precisa hoje? O que você quer hoje? O que você veio buscar hoje? Talvez você está com fome, está sedento, mas aquele que é o pão da vida se manifestou. Em João 6,35 ele disse, eu sou o pão, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede e fome de justiça. O que você espera hoje, querido?
o que você veio buscar nessa noite? A pergunta que ecoou, eu confesso que a outra mensagem está aqui, ó. Está aqui na Bíblia a outra mensagem. Mas a mensagem que Deus quer colocar na sua vida hoje é essa: o que você precisa que eu faça por você hoje, disse Jesus. O que você precisa que eu faça hoje? Quando Jesus chega diante de Marta e Maria, elas dizem: Senhor, cheira mal, 4 dias, o negócio está feio. Jesus, ele é aquele que vai na contramão da história. A história diz que já cheirava mal, e Jesus entra na contramão da história de Marta e Maria, entra na contramão daqueles homens que estavam ali, daquele povo que estava ali, e diz: Lázaro, sai para fora. Jesus, ele pode mudar a minha e a sua história hoje. O que você precisa hoje é perdão. Talvez você entrou aqui se sentindo o pior, ou a pior de todos. Você pecou, você acha que não existe mais solução para você. Talvez aquela mulher adúltera também não achava que tinha solução, e Jesus disse: eu não te condeno, vai em paz e não peque mais. Talvez você errou, talvez você tenha se sentido o pior das pessoas. É perdão? O Deus perdoador está aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque Ele é o que você precisa que Ele seja. O que você precisa nessa noite, meu querido? Jesus falou outra vez: você está no escuro, a sua vida parece uma escuridão, você não vê saída. E Ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz, disse Jesus. Quantas pessoas... Hoje foi falado aqui sobre a volta de Jesus. Quantas pessoas não creem mais? Quantas pessoas andam em trevas tão densas que não conseguem mais olhar para Jesus e entender que um dia Ele virá. E Ele vai arrebatar aquele que o buscou, aquele que acreditou, aquele que perseverou, aquele que lutou, aquele que acreditou que Ele era e que Ele podia ser e que Ele sempre seria na sua vida. Talvez eu e você muitas vezes deixamos de acreditar e esquecemos que Ele é. Por isso Deus, Ele nos dá essa palavra dizendo o seguinte: olha, diga para o meu povo que o meu povo está se esquecendo que eu sou, eu continuo sendo e sempre serei aquele que pode fazer todas as coisas. Aleluias. Poderíamos passar horas e horas refletindo. Poderíamos passar a noite toda refletindo sobre as características de Jesus, sobre o ministério de Jesus. Mas a palavra que Ele nos traz hoje, e volto a repetir: o que você quer que Ele faça por você hoje? O que você quer que Ele faça por você hoje? Eu confesso a vocês que algumas palavras, a gente treme. Acho que a gente sempre tem que tremer, porque no dia que subir no púlpito não sentir nem ansiedade, alguma coisa está feia. É melhor descer do púlpito. Essa eu acho que todo pregador é assim. Mas algumas palavras, quando você diz assim: Deus, eu vou falar isso, mas é o que você precisa que Deus faça hoje, não é amanhã, é hoje. Quantas pessoas estão dizendo para o vizinho, para o amigo, para o parente, para todo mundo: eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas não fala para Jesus: o que queres que eu te faça, disse Jesus. Ele disse: Moisés, diga para o meu povo que eu sou suficiente para eles, Moisés. Eu não preciso buscar palavras motivacionais, eu não preciso fazer cursinho motivacional, não, queridos. Eu não preciso disso. Jesus é suficiente em minha vida. Será que Jesus tem sido suficiente para você? Será que o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac tem sido suficiente para você? Deus estava dizendo: Moisés, diga para o meu povo que eu sou suficiente para eles, Moisés. Eles não precisam de nada daquilo do Egito, não, Moisés. Eles não precisam de nada que venha dos povos aí por fora, não, Moisés. Eu sou o suficiente, eu sou Deus. Às vezes, irmãos, é nos momentos de intensa dor que Deus revela
quer revelar a sua bondade e amor para conosco. Às vezes são momentos de intensa dor, de intenso sofrimento, que nós olhamos para um lado e para o outro, não vemos saídas. São momentos de intenso sofrimento, que nós olhamos para a situação, como alguns na Bíblia passaram por momentos terríveis, e olharam e não viam saída, não viam esperança, não tinha saída. Mas quando Deus Ele se manifesta na história, na minha e na sua história, esse momento de intensa dor, Ele revela a sua bondade para conosco. Hoje discutíamos, falávamos da escola dominical, e uma irmã perguntou assim, porque a aula foi sobre tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. O pastor Denis ministrou a aula, né, com muita propriedade, né, e uma irmã perguntou, e quando fazer, no contexto da aula, e quando fazer quando o cristal já está quebrado? E aí eu lembrei-me, que muitas vezes, eu era pequeno, e tinha um vizinho, e esse vizinho ele pegava, fazia taças, fazia bichinho de vidro, fazia umas coisas maravilhosas, era arte, como ele fazia eu não sei, porque eu nunca vi ele fazendo, mas eu sabia que ele fazia, e aí eu descobri, que ele usava para fazer aquelas taças, aqueles bichinhos, tudo objeto de decoração, coisa linda, irmãos. Ele usava para fazer tudo aquilo, essas lâmpadas velhas, quebradas, catadas do lixo, naquele tempo não tinha reciclagem, né? Jogava em qualquer lugar. Ele pegava essas lâmpadas e transformava aquilo em algo melhor. E o que eu aprendo? Quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para o Senhor, Ele diz, olha, eu posso fazer a sua vida, ainda que você não enxergue, ainda que você olhe somente uma lâmpada quebrada, ainda que você enxergue somente uma vida destruída, ainda que você enxergue uma escuridão no fim do túnel, eu posso fazer da tua vida algo melhor do que era, ainda que você mesmo não acredite, porque eu serei o que serei, eu sou o que sou, disse o Senhor. Ele pode mudar a sua história hoje, Ele pode mudar a sua vida, pode fazer algo melhor na sua vida. Só precisa crer. Só precisa crer. Só precisa crer. É como Deus estivesse falando assim, Moisés, diga para o meu povo que eu vou fazer algo melhor. Diga ao meu povo que eles vão se esquecer daqueles mais de 400 anos de prisão no Egito, de cativeiro no Egito, porque um dia eles vão entrar numa terra que emana leite e mel, eles vão entrar numa terra de águas, eles vão entrar numa terra de pastos verdejantes, e eu farei algo melhor na vida deles. Talvez hoje, você não veja saída, e a palavra final, e não está no script, aqui, porque Romanos 12 diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável. E quando nós entendemos que a vontade de Deus é perfeita e agradável, nós vamos entender que Deus pode pegar a nossa vida e fazer como o oleiro, fazer o profeta descer à casa do oleiro e falar o que vês, o oleiro fazendo um barro, e aquele vaso se quebra, e ele pega de novo, coloca lá no torno de novo, amassa de novo e faz algo melhor. Deus pode fazer algo melhor na sua e na minha vida, ainda que eu e você não acreditemos, mas Deus pode pegar aquele barro, amassar o barro e fazer algo melhor. Tem um louvor que diz assim: quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vocês viram que bonito? Talvez Deus está fazendo isso com você. Está fazendo uma vida nova.
Deus está fazendo uma vida nova, minha querida, meu querido, você não está entendendo que Deus hoje te trouxe aqui para dizer: eu estou mudando a sua história, eu estou fazendo um vaso novo, eu estou fazendo um vaso diferente, eu estou dando algo que você nem imagina, porque eu sou o que sou, eu serei o que serei, o que você precisa hoje, eu serei o que você precisa hoje, basta tão somente acreditar, porque na caminhada não vai faltar água, na caminhada não vai faltar pão, na caminhada não vai faltar sombra para te refrescar, na caminhada não vai faltar sapato para você vestir, na caminhada não vai faltar roupa para você vestir, mas eu serei com você na caminhada. Está difícil a caminhada, mas o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, pois a tua vara e o teu cajado me consola. Isso só pode vir de um Deus que é tudo que eu preciso, que é autossuficiente para me conduzir no meio da caminhada, para me conduzir em pastos verdejantes, mesmo estando tudo caindo, 10.000 ao teu lado, e 1.000 de um lado, 10.000 do outro, mas Ele me conduz a pastos verdejantes. Talvez eu e você, no caminhar da minha história, no caminhar da sua história, você para e diz: eu não entendo o que Deus está fazendo, eu não consigo compreender o que Deus está fazendo, mas Ele te trouxe hoje para te dizer: Ele muda a sua história, porque Ele é o que é, Ele é suficiente, basta tão somente você crer que Ele é suficiente, basta tão somente você crer. Ele pode ser o que você precisa. Não estamos dizendo que não haverá lutas, não estamos dizendo que não haverá problemas, mas estamos dizendo que no meio da batalha, Ele disse para o povo: eu sou o que sou, eu vou ser o que vocês precisam. E lá no deserto, o povo tinha vontade de pão, Deus mandava o maná. O povo tinha vontade de carne, Deus mandava codorniz. O povo estava com sede, Deus mandava água. O povo estava com fome, Deus mandava, enfim, Deus ia mandando. Não faltou sapato, não faltou roupa, não faltou sombra sobre a cabeça deles. Não faltou a presença de Deus. E é isso que Deus está fazendo com você. Talvez você está perguntando para Deus: Deus, mas por que minha vida é desse jeito? Por que, Deus? Eu não sei por que sua vida é desse jeito. Eu mal sei por que a minha é desse jeito. Mas eu sei de uma coisa: do Deus que me conduziu. O Deus que me conduziu até hoje é o Deus que continua me conduzindo. É o Deus que me tirou do lamaçal do pecado. O Deus que um dia se revelou a mim e disse assim: eu sou o que sou. Eu vou ser o que você precisa na sua caminhada. Foi fácil chegar até aqui? Gostaria que tivesse sido fácil. Gostaria que tivesse sido fácil, mas não foi. Mas eu olho para trás. Depois, quando eu olho para trás, em 1985, quando eu levantei a mão e disse: eu aceito Jesus. Naquele dia o eu sou veio morar comigo. Aleluias. E daquele dia em diante, Ele cuidou da minha vida, da minha família, da minha casa. Temos tudo o que queremos? Não. Eu não tenho tudo o que eu quero. Eu não tenho tudo o que eu quero. Mas eu tenho tudo que Deus quer me dar. É lógico que a gente tem que lutar para conseguir mais, enfim. Mas o Senhor tem cuidado. Irmãos, eu estou contando isso para dizer para você o seguinte: não desista. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele é. E Ele vai ser na sua vida. E Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Eu não sei o que você precisa hoje. Mas eu quero orar com você agora. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Ele pode ser o que você precisa hoje. Ele pode ser o que você precisa, o que você veio buscar. Eu não sei o que você está passando, não sei a realidade da sua vida, eu não sei como está o seu coração. Mas eu quero te convidar a orar. Se você quiser vir aqui à frente, orar conosco. Os obreiros estarão aqui orando por você.
Se essa palavra falou no teu coração e você sabe, talvez pareça impossível, mas eu quero te dizer que o Deus que muda a história, Ele está aqui neste momento para mudar a sua história. Talvez você veio aqui buscar uma mudança de história, Deus está aqui para mudar a sua história. E eu quero te convidar a vir à frente e receber uma oração, porque Deus, Ele com certeza hoje, Ele começa a mudar essa história, Ele começa a mudar a história da sua e da minha vida.